Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Capítulo 6, dando início hoje para o dia 20. O estilo de vida e as atividades do remanescente. Todo o capítulo 6 do livro Eventos Finais fala sobre isso. Mas antes, recapitulando, antes de entrar no tema, que é espírito de serviço e abnegação, estudamos no capítulo 4, que a organização é essencial, a instituição da igreja, a organização da igreja em si é essencial, que os testemunhos, ou seja, que os escritos de Ellen White são do Espírito Santo. Aprendemos que Babilônia é a igreja católica apostólica romana, e aprendemos também quem é o povo remanescente e onde está esse povo. Capítulo 5, aprendemos que temos que ter uma vida de devoção e que devemos, diante disso, sermos transformados e moldados pelo Espírito de Cristo. E agora, capítulo 6, aprenderemos como deve ser o nosso estilo de vida e atividades. O tema espírito de serviço e abnegação é dito o seguinte: longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Tudo que fazemos ou deixemos de fazer em nosso âmbito familiar, de trabalho ou igreja, deve girar em torno das 3 mensagens angélicas, como vimos em temas anteriores, e sob a ordem de Cristo, também de fazer discípulos, de preparar um povo que esteja de pé diante do que vem por aí, diante das crises, cada um atuando conforme o dom que Deus lhe concedeu. Continuando, ela diz o seguinte: quando os membros da Igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada nos necessitados campos nacionais e estrangeiros, em cumprimento da comissão evangélica, todo mundo será logo advertido e o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória. Aleluia! Mas para isso temos uma comissão. Qual? Ide, pregai e fazei discípulos. E pregar o quê? A doutrina do santuário. Apocalipse 11, verso 1 e 2. A doutrina do santuário que exalta a pessoa de Cristo e contém as 3 mensagens angélicas. Ensina que só há um mediador entre Deus e os homens. Ensina o papel de Cristo hoje no plano da salvação. Ensina que só devemos adorá-lo e confessar os pecados a Ele. Só Ele tem poder para nos salvar, só pelos méritos dele na cruz e não por obra nenhuma humana. Mostra claramente quem é o nosso Salvador e Redentor. E também na doutrina do santuário contém ali as 3 mensagens angélicas, que mostra que o juízo de Deus já começou, que mostra o verdadeiro sistema de adoração em contraste com o falso sistema, que é onde eles usam um sacerdócio ainda terrestre, sacerdócio humano, um santuário terrestre, quando não existe mais. O santuário é celestial, o sacerdócio é o de Cristo. Então, a doutrina do santuário aponta para a Babilônia e aponta também que Deus tem uma lei. E essa lei, gravadas em tábuas de pedra, se encontrando a original na Arca da Aliança do Santuário Celestial, no lugar santíssimo. E lá está claramente o selo de Deus e seu povo, o sábado do 4º mandamento. Deus tem uma lei escrita pelo seu próprio dedo, e Babilônia também tem uma lei escrita em seu catecismo. Deus tem um dia a ser guardado, o sábado, e Babilônia tem um dia a ser guardado, o domingo. Continuando, ela diz: há por toda parte a tendência de substituir pela obra de organizações o esforço individual. A sabedoria humana tende à consolidação, à centralização, à edificação de grandes igrejas e instituições. Muitos deixam as instituições e organizações à obra da beneficência. Eximem-se do contato com o mundo e o coração torna-se-lhes frio,
ficam absorvidos consigo mesmos e insensíveis à impressão. Extingue-se-lhes no coração o amor para com Deus e o homem. Então veja, a obra não é apenas para os pastores e líderes, mas como vimos, a obra é organizada, mas também individual. A Pedro, por exemplo, Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. A você, Jesus diz hoje: se me ama, cuidas das minhas ovelhas. Se sabe que tem uma obra a fazer a alguém, sabe que tem alguém esperando o alimento físico ou espiritual, então não espere por ninguém. Se está em teu alcance, se Deus escolheu você para isso, faça. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está em pecado. Tiago 4, verso 17. Ela diz mais: Cristo confia a seus seguidores uma obra individual, uma obra que não pode ser feita por procuração, o serviço aos pobres e enfermos, o anunciar o evangelho aos perdidos, não deve ser deixado a comissões ou caridade organizada. Responsabilidade individual, esforço e sacrifício pessoal é uma exigência evangélica, ou seja, é uma exigência da grande comitiva que Jesus deixou para nós. No livro de Tiago, no capítulo 2 e o verso 27, nos diz o seguinte: aliás, Tiago 1, verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Não é fazer o bem ao próximo e esquecer os mandamentos de Deus, porque fazer o bem ao próximo pertence aos mandamentos de Deus. Aqui é dito: guardar-se incontaminado do mundo. Como saber se estamos vivendo livres e incontaminados do mundo? A lei de Deus nos mostra. Tiago 2, a partir do verso 8, falando de acepção de pessoas, quando chega no verso 8 ele fala: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Lembrando que matar na Bíblia, como o Senhor Jesus disse, é qualquer insulto proferido contra o seu próximo, não apenas tirar a vida literalmente. Verso 12: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E a Bíblia também diz que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Então veja, a lei é a norma do juízo. Guardar os mandamentos de Deus é uma prova de amor ao próximo. Primeira carta de João, capítulo 5, dos versos 2 ao 4. E a prova que guardamos os mandamentos de Deus é por nossas obras. Ainda em Tiago, capítulo 2, por exemplo, dos versos 14 ao 18. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo,
qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Ou seja, portanto, não existe religião pura, religião verdadeira, sem guardar os mandamentos de Deus. Fé e obediência, porque são os mandamentos de Deus que nos instrui a amar o próximo como a nós mesmos e fazer o bem, como a gente acabou de ler nesses versos de Tiago. Tiago 1, 27 e Tiago 2, do verso 8 ao 18. Se podemos cumprir esse mandamento, se cumprirmos o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, o que inclui não ter outros deuses, por exemplo, e adorá-lo como ele merece, a todo instante e de forma especial no dia em que ele instituiu como sagrado e abençoou o dia de sábado, o 7º dia da semana, o sábado do 4º mandamento. Você não pode adorar a Deus sobre todas as coisas pisando no dia em que ele instituiu como sagrado, profanando o sábado e fazendo do sábado um dia qualquer, um dia de trabalho comum, um dia de lavar roupa, um dia de fazer faxina na casa. Deus requer de cada filho seu, cada filha sua, restrita obediência aos seus mandamentos, que inclui se abster das coisas mundanas, ajudar o próximo e cumprir a missão que lhes foi designada. Que Deus seja louvado, que você tenha aprendido de fato qual é a religião de Cristo, a religião que ajuda os necessitados e guarda os mandamentos de Deus. A ajudar o próximo nas suas necessidades físicas e viver como o mundo vive desonra a Deus. Para encerrar, Tiago 2, verso 17: assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Portanto, é serviço a Deus e serviço abnegado. Próximo tema será: ocupai-vos até que eu volte. Louvado seja Deus. Amém.